Boa tarde, Pai seja contigo. Louvado seja Deus pela sua vida, pelo seu ministério, a sua carreira. Continue caminhando essa carreira que nos está proposta para você. Eu quero te agradecer pelos likes, por você ter se inscrito. Continue ouvindo a palavra, sendo edificado. Repasse essas mensagens para outros irmãos, amigos, familiares, enfim. Quero falar nessa tarde sobre o que a Bíblia é para o cristão. O que a Bíblia é para mim e para você? A Bíblia é luz. Salmos 119, verso 105 está escrito: Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra do Senhor é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia o meu caminho. Antes nós estávamos nas trevas, mas a partir do momento que conhecemos a palavra do Senhor, ela iluminou o nosso caminho e nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Que a palavra de Deus é para mim e para você. Ela é espelho. Tiago. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 23, está escrito: Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Vou repetir. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Aquele que é ouvinte e não pratica a palavra é semelhante a uma pessoa que olha no espelho o seu reflexo, sai e logo se esquece. Nós devemos ser ouvintes e praticantes da palavra do eterno Deus. Nós devemos ouvir, guardar e praticar a palavra do Senhor. A palavra é como espelho. Ela revela o nosso pecado, as nossas manchas, as nossas falhas, os nossos defeitos e nos corrige. O que é a palavra de Deus para mim e para você, nós que somos cristãos? Ela é espada. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito: Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível, apta ou capaz para perceber os pensamentos e intenções do coração. O que é a palavra de Deus para você? Ela é espada e divide juntas e medulas. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do ser humano. A palavra de Deus também é como fogo. A palavra, ela purifica o nosso coração, ela purifica os nossos pecados, ela tira os nossos pecados. Jeremias 23. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 23. 29. Jeremias 23, 29 está escrito: Não é a minha palavra como fogo mais poderoso? Indaga ou pergunta Yahvé, e como uma marreta que despedaça a rocha. Vamos ler essa parte A. Não é a minha palavra como fogo mais poderoso? A palavra do Senhor é como fogo. Ela purifica o interior, o ser, a consciência, os pensamentos do pecado. A palavra do Senhor também é como martelo. Parte B do versículo 29 diz assim: Indaga Yahvé, e é como uma marreta que despedaça a rocha. A palavra do Senhor é como uma marreta, um martelo. Ela despedaça. Não há coração duro, pedernido, petrificado, que o Deus que servimos, ele não possa despedaçar. A palavra diz que Deus, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É a palavra de Deus que martela a ponto de despedaçar o coração duro e amolece ele. A
ponto do homem render-se ao Senhor, à sua palavra, à sua vontade, ao seu querer. A palavra do Senhor também é como chuva. Isaías 55, verso 10, está escrito: como a chuva e a neve descem dos céus, e não retornam para eles, sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. A palavra do Senhor é como chuva. Ela faz nascer, ela dá vida, ela vivifica. Aquele que está morto, ao ouvir a palavra de Deus, ele logo em seguida ressuscita, salta para a vida, assim como o Senhor fez com Lázaro. O Senhor Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu vivo, ressuscitado. A palavra de Deus é como chuva que vivifica nos corações, na mente, no interior, na consciência, enfim. A palavra de Deus é uma semente que dá fruto. Lucas capítulo 8, verso 11, está escrito: eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola. Ao que ele lhes replicou: a vós outros é dado, concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncia através de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente, certo semeador saiu a semear, quando semeava, parte da semente caiu em determinadas terras. Algumas terras receberam, outras terras rejeitaram. E essa semente que caiu nessas terras simboliza o coração do ser humano. E a semente semeada pelo semeador é a palavra de Deus. A palavra de Deus que caiu em boa terra, ela produziu muitos frutos. A palavra de Deus, ela dá frutos. E frutificamos também para o reino de Deus. A palavra de Deus é como um tesouro. Salmos 119. Salmos 119. Versículo 72. Está escrito: a lei de tua boca vale para mim muito mais do que milhões em ouro e prata. A lei de tua boca vale para mim muito mais do que milhões em ouro e prata. A palavra do Senhor é como um tesouro, que vale muito mais do que ouro e prata, muitas riquezas. Graças a Deus. Eu e você, nós somos ricos. Você é rico. Muitos se dizem pobres sendo ricos, e muitos se dizem ricos sendo pobres. Você pode morar numa casinha, num casebre, mas se você tem a palavra de Deus, você tem um tesouro dentro da sua casa. Você tem o próprio Jesus dentro da sua casa. Você é rico. Saiba disso. Esteja certa disso. A palavra de Deus é como mel. A palavra de Deus, ela nos faz deleitar na presença de Deus, na palavra, própria palavra dele. Salmos 119, mesmo salmo, verso 103, ou número 103. Quão doces são os teus decretos ao meu paladar. Quando lemos, ouvimos a palavra, é como se fosse doce no nosso paladar. Mais que o mel, a minha boca. A palavra de Deus é como se fosse o mel na nossa boca. A palavra de Deus é como um pão. Deuteronômio 8. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, está escrito: ele te humilhou, fez com que sentisse fome, te alimentou com maná que nem tu nem teus pais conheceis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o pão que nos alimenta, é o nosso pão diário. Se você não se alimentar da palavra de Deus, você ficará fraco. Você vai ceder à tentação, você vai cair, você vai ficar doente, você vai morrer. Alimente o seu espírito, a sua alma, o seu coração, a sua consciência, lendo
comendo da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a tua alma. Jesus disse que era o pão que desceu do céu. Os israelitas comeram maná no deserto. Os israelitas, muito tempo depois, comeram literalmente também o maná. Literalmente, não, figuradamente. Mas aquele pão que estava ali em pessoa era o próprio Jesus. Eles comeram do pão que saía da boca de Jesus. As palavras do Senhor, Espírito e vida, era o pão que alimentava a alma deles, o Espírito deles. A palavra de Deus é como água. Efésios 5, capítulo 5, versículo 26, está escrito: maridos, cada um de vós amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. 26. Efésios capítulo 5, versículo 26. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar d'água por meio da palavra. A palavra de Deus é como água. Ela purifica, ela sacia a nossa sede. Todo ser humano no mundo, ele tem uma sede dentro dele, que a água natural não pode saciar. Essa sede está na alma. Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. E só a palavra de Deus pode saciar a tua sede, a nossa sede. Então, medite, reflita sobre essa palavra, continue lendo. O avivamento vem por intermédio da leitura das Escrituras. O que é a Bíblia para o crente, para nós cristãos? É tudo isso que já te falei. É luz, é espelho, é espada, fogo, martelo, chuva, semente, tesouro, mel, pão, água. A palavra de Deus é tudo para nós. Continue lendo, se edificando na palavra de Deus. Pregue a palavra do Senhor, tempo e fora de tempo. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha misericórdia de ti, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Continue orando por nós, no nome do Senhor Jesus. Amém.